Boa noite. Boa noite. Quem fala? Deus abençoe. Amém. Quem fala? É o padre. Ô, padre, tudo bem? Tá feio? Tá feio. Olha, hoje a coisa tá feia. Eu tô acompanhando desde o começo. O Adriles está com fome, tá tomando café requentado. Nossa, o Gabriel horrível, tá desanimado, jogando joguinho no celular. Não, joguinho não, padre. Tô aqui tentando convencer uma moça que a gente pode usar a quarentena também para criar laços futuros. Foi o que eu fiz. Ah, entendi. Mas veja, padre, que o Adriles fez isso já, deu certo de pra ele. antiética. Antiética e fora do casamento não pode, por favor. Olha, pequei contra a castidade. Mas olha, padre, tá tão difícil. Que bom que o senhor ligou, porque assim a gente deixa o programa um pouco mais aliviado. Menos tenso. O programa tá muito tenso. Tá tão difícil construir uma relação sólida hoje em dia, padre. A minha geração, então, nossa, eu fico assim abismado. Os meus amigos terminando o namoro, dificuldade pra arrumar uma pessoa pra namorar. Tá uma coisa assim muito difícil, padre. Arruma uma namorada pro Gabriel, padre. Não tem ninguém na sacristia eu tô tentando aqui já, mas é tão difícil. Uma moça cristã, ansiosa dos deveres da mulher no casamento. Vamos fazer um papo, um papo trisal aqui com o padre. A moça, ela é muito difícil. Ela se faz de moça interessada no tete-a-tete, pessoalmente, mas depois você vai por internet, pro WhatsApp aqui, demora pra responder. E a vida é complicado. Terapia religiosa, amorosa, muito complicado. Não dá. Aí você chama pra sair, a pessoa, não, depois... Sair pra onde, menino? Tá tudo fechado. Não, isso eu tô falando antes da quarentena, entendeu? Ué? Aí vem aqui, aí te trata com amor, descomunal. Leva pra casa, compra um vinagre bem baratinho, Só se eu dopar a pessoa pra levar pra casa. Fala que vamos cometer um crime em nome do amor. Daniel e Adriles? Gabriel e Adriles. Antes de qualquer coisa, deixa eu compartilhar com vocês. Hoje é o dia mais feliz do ano. É verdade. Feliz Páscoa, viu? Feliz Páscoa. Sábado de aleluia. O senhor também, padre. Para todos os ouvintes da Jovem Pan, né? Principalmente os católicos, os cristãos protestantes, os nossos irmãos judeus, não é? São nossos irmãos mais velhos, né? É uma data importante hoje. Agora eu percebo que no que se refere a vocês dois, a curva da carência já bateu lá em cima por causa da quarentena. A curva da carência tá no teto. Eu pratiquei a ressurreição da Páscoa hoje. Você tá fazendo sexo em momentos que não são oportunos. Não fiz sexo não, só encontrei com alguém. Não, esse é o grande... Padre, o grande problema do poeta, do homem que lê, do homem que gosta de mergulhar nos livros, é que ele se satisfaz com um mero sorriso. Com um mero olhar de soslaio. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Então, a gente pensa que é sexo, não. Quem faz sexo pelo bel prazer é barata. É verdade. É gato de telhado, é preá. O ser humano faz amor. Ele quer o afeto, o sorriso, o olhar, a comunicação. Não é só o corpo. A gente quer um princípio de transcendência no olhar e no afeto da outra pessoa, não é, exatamente. Olha, eu às vezes quando olho pra pessoa, a pessoa fala comigo por uma meia hora, eu já fico, é como se tivesse feito sexo. É melhor que sexo, é um orgasmo. Ser romântico não funciona mais, gente. Ô, Gabriel, conhecendo um pouco do Adriles, das coisas que ele escreve, e pelo que ele mesmo diz de si, é mais fácil ele passar as horas na casa dele escrevendo um poema ou tendo pensamentos metafísicos, poéticos, viu? Porque ele mesmo fala que a coisa tá ruim pro lado dele. Não, e nesse tempo de quarentena é mais complicado. Sexo é coisa de gentinha, não, mas você sabe que hoje eu tava numa discussão num grupo aqui de uns amigos meus, uns desocupados, e aí hoje foi um ponto que a gente tava debatendo a questão do sexo, né? São 2h, 2h36, já dá pra falar de sexo aqui na Jovem Pan. Aí nós estávamos debatendo exatamente isso. Eu escrevi lá, eu escrevi uma frase lá muito interessante, que é o seguinte: o sexo, ele acaba no momento que a pessoa chega ao ápice. Então, cara, gozou, acabou o sexo. Isso é horrível, pois é. Isso é horrível. Comigo acontece assim. Dura 2 segundos. Já faz 3 anos que o sexo acaba no gozo pra mim. Aí você vai embora, você não quer mais ficar com a pessoa. Última coisa que você quer é ficar com a pessoa. De vazio, é uma coisa. Masturbação Olha, uma espécie de. O Adriles, ele não está totalmente errado. Não, eu concordo assim totalmente com a visão do Adriles. As regras todas que a gente pode usar para basear e medir relacionamentos, a parte sexual é a menor. Exatamente. Inclusive porque existe um mistério na vida dos que se casam, vamos dizer assim. A frequência do sexo vai ficando cada vez menor ao longo do ano. É sempre assim.
Mas Antes, nos primeiros anos, é aquele fogo, aquela coisa aqui a gente denomina paixão, não é? Claro que tem o amor, mas a paixão abrasadora. Depois, com o tempo, aquilo é fogo de palha. Vai se substituindo por outra coisa. Amizade, afeto, companheirismo, comunhão, criação de filhos. Calma, metralhadora. O problema é que tem gente que não se acostuma a essa nova adequação, né? Com essa liberdade que a gente tem absoluta, que a gente não precisa ficar com alguém pelo tempo da eternidade, como diz a igreja, aí parte para outra. Aí cria a mesma problema. O sexo acaba, vai outro tipo de companheirismo, aí cria a falha de comunicação, e nesse afã de não se construir em cima de uma relação, você fica de galho em galho e as pessoas ficam deprimidas achando que ninguém a merece, quando é ela que não cultivou a relação. É um sinal dos tempos, da modernidade que quer tudo muito rápido, que não dá tempo de as pessoas se conhecerem profundamente ao ponto de se relacionarem intimamente, como colocam a intimidade acima, não é, do conhecimento mútuo. Quando passa o grau da intimidade, não tem mais nada o que conhecer, vamos dizer assim. Vira fast food. E aí a coisa fica sem graça. Ô, padre, sem objetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Essa é muito filosófica. As pessoas têm essa premissa romântica, né? De que o amor brota, que a gente se apaixona por alguém. Deixa só. Pode fazer cara feia assim pra mim, que a gente vai ficar falando disso até 3 da manhã com o padre aqui. Que a gente tem essa premissa, né? Que se apaixona, é uma coisa lúdica, que brota, que é espontânea, que vai durar por toda a eternidade. E realmente, na questão realista do termo, a gente percebe que a paixão, como a gente já disse aqui agora, se transforma em outra coisa ou outras coisas mais responsáveis, mais afetivas e mais calmas que a paixão. Nesse sentido, o senhor não acha que o amor é muito mais uma decisão? Vou decidir amar essa pessoa porque eu estou apaixonado e que depois eu vou perder a paixão, mas vou continuar amando. Uma decisão do que exatamente uma coisa espontânea, romântica, que brota na alma da gente? O senhor não acha que é muito mais interessante colocar assim, essa pessoa se coaduna comigo em vários aspectos, eu vou decidir amá-la até o fim, vou construir e fazer uma obra em nome da construção desse amor? Amor é uma palavra muito banalizada. Sim. Nas últimas décadas, pisada e repisada em interpretações errôneas uma atrás da outra. O amor vai muito além de qualquer questão de gosto, simpatia, de questão temporal, de questão de concordância, sabe? Você conhece pessoas que não concordam em nada, mas se amam. Sim. Você conhece pessoas que uma pode ter 10 ou 15 anos a mais de idade, mas se amam. Entre ricos, um é mais rico, outro é mais pobre. Agora, qual o problema hoje, na modernidade, né, de uns anos, de umas décadas para cá, é que as pessoas se deixam iludir pela paixão, que é algo, que é uma realidade humana. Quem é que nunca se apaixona, não é? E param nisso. E diante das primeiras dificuldades, desistem. Nesse grau da paixonite. E não deixa a coisa evoluir para um bem-querer, para um amor, até chegar-se a um nível que é o da entrega total. Porque, como diz um santo, que eu não sei se vocês conhecem, o Fulton Sheen, ele diz que a verdadeira prova de amor que se pode dar por alguém é através de algum tipo de sofrimento. Amor é sacrifício também, né, em nome da pessoa amada. Quando você sofre porque a pessoa fala demais, porque ela tem chulé, porque ela tem aquela mania que me incomoda, aquele seu sofrimento para suportar é amor. Agora, diga para mim hoje em dia, o que é que as pessoas conseguem suportar por amor a outro? Nada, quase. Qualquer coisinha é motivo para se abandonar. E quando o amor é confundido com um aproveitar-se do outro para me satisfazer. Não é uma entrega. Né? É tirar o sumo da fruta em meu proveito, e quando acaba o sumo, eu jogo o bagaço fora e procuro outra vítima. Porque uma pessoa assim não ama, né? Ela é uma vampira de sentimentos. É o popular, comeu a carne, agora tem que roer o osso. Pois é. Agora, padre, e quando não é? As pessoas estão perguntando aqui nas redes sociais, e quando não é recíproco, o que a gente pode fazer, padre? Uma parte para outra. Até eu te respondo. Como bom padre, eu tenho que dizer assim, reza. Mas veja, às vezes, você sabe que na vida
a gente quer muitas coisas e a gente não pode ter tudo que quer. Lógico. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado com o que deseja. Então, veja, entre nós aqui na fé católica, as pessoas costumam resumir, coitado de Santo Antônio, né? Foi o martelo dos hereges, né? Coloca ele de cabeça para baixo, colocam ele como santo casamenteiro, rezando para Santo Antônio para achar namorado, né? A gente costuma dizer assim, você está rezando para o santo errado. O santo para quem você tem que rezar, para ter um bom homem, né? No caso, causas impossíveis? Não, é São José. Por quê? Porque foi o melhor marido do mundo. Casado com a melhor esposa e ambos tiveram o melhor filho. Tá então, certo. A gente costuma resumir assim, Santo Antônio ajuda a arranjar namorado. O filho nem era dele, né? Padrasto, enfim, criou qualquer com amor namorado e afeto. Você pede para Santo Antônio. Agora, aquele que é o certo é São José. As pessoas, às vezes, querem aquela pessoa achando que é a ideal. Mas, às vezes, a gente não se conhece nem a si mesmo, quanto mais conhecendo a outra. Isso é fantástico, o senhor disse. A gente sempre se apaixona, né, pai? Isso é verdade. Por um ideal de alguém. Pelo olho, pelo ideal, pelo sorriso. A gente nunca conhece nem a fundo, nem a nós mesmos, quanto mais o outro. Então, a paixão é um ideal em si. E tem gente que leva esse ideal ao ponto esquizofrênico de criar uma pessoa que não existe na imagem que você projeta dele. Então, a paixão é sempre, de alguma forma, em maior ou menor medida, uma ilusão, né, pai? Você, poeta, faz isso. Os poetas se apaixonam pelo olho, pelo olhar. Viu, Gabriel? Oi. Se você for se apaixonar por cada pessoa, principalmente você que mora aí na capital, cada moça bonita que passa na sua frente, uma com um sorriso, um com um olhar, um com um jeito. Já passei por essa fase, pode ter Meu senhor, você vai se apaixonar por 30 por dia. É o inferno, né? A possibilidade infinita de ofertas amorosas é o inferno. Eu, como tenho 23 anos, eu vivo... Essa possibilidade infinita de oferta... É horrível, pai. Eu passo na Paulista, que é aquele tanto... Agora não tem mais nada. É uma loucura. Aquele tanto de mulher bonita. Eu falei, meu Deus, as ofertas que eu tô perdendo. Me dá uma angústia, padre. Mas a questão as mulheres que passam por mim, que nunca vão ter o prazer de me conhecer, de se apaixonar. É verdade. E eu, como tenho 23 anos, eu vivo essa possibilidade eterna. Dá vontade de cantar todas as mulheres, mas o povo acha que você é tarado. Eu estou nessa possibilidade eterna. Você se apaixona por todo mundo, a todo lugar... Nada sua vida é um surubão infernal. Não, então, não é um surubão porque eu não chego ao ato. Vai de retro. Mas enquanto você... Surubão platônico? O surubão platônico. Você fica só, você olha... É triste. Meu Deus, você vê essas mulheres lindas passando pela Paulista. Mas você, por exemplo... Tô perdendo o amor da minha vida. É terrível isso, pai. É o dilema do quem tudo quer, nada tem, não é? A renúncia. É verdade. Quem tudo quer, nada tem. Isso é verdade. Não, deixa eu fazer uma pergunta. Você, por exemplo, você falou que você vê essas mulheres maravilhosas aqui na Paulista quando podia, né? Você chegava, você ficava loucamente ludibriado por uma delas e dava um jeito de entregar o seu telefone pra elas? Não, já fiz isso várias vezes. E elas não retornam, né? Não. Assim, eu faço uma cantada meio enviesada. Te conheço da PUC, lá de Belo Horizonte. Falei, não, é porque você tá presa na minha memória afetiva, eu tenho Alzheimer localizado, e você de alguma forma marcou minha memória. É aquele engodo. É você que tem que pegar o telefone, né? E aí me dá seu contato virtual pra eu rememorar de onde que eu te conheço, no meu Alzheimer localizado. Eu não me lembro da pessoa, mas lembro da circunstância. Por isso que você não pega mas lembro da pessoa que marcou o meu afeto. Pois é, quando você fica desesperado, você vê uma moça portentosa, você fala qualquer coisa. É verdade. Em nome da qualquer... Ô padre, mas eu quero mudar de assunto. Bruscamente eu vou te colocar numa sinuca de bico. O senhor conhece o dilema da linha do trem? Diga-me. O dilema da ética utilitarista que a gente está vivendo agora. Por exemplo, você tem um trem que está numa linha desgovernada, sem freio, e tem na sua frente uma família, uma mãe, um pai e 2 filhos, e se você desviar da linha, lote bem, você está sem freio, você vai matar uma pessoa só. Então você tem um dilema do trem. Se você não fizer nada, você vai matar muitas pessoas. Se você fizer algo, você vai escolher não matar essas muitas pessoas, vai mais matar uma. A gente tá vivendo um dos maiores dilemas éticos utilitaristas da história. Essa é uma pergunta, parece que engraçada, mas é séria. A gente tá tendo uma catástrofe econômica que pode jogar milhões de pessoas na pobreza, na miséria e, consequentemente, na morte, em nome de uma preocupação com uma pandemia legítima, humanitária, com a possibilidade de uma catástrofe, mas que ainda relativamente, no mundo, matou relativamente poucas pessoas. O mundo tem 8 bilhões, matou 100 mil. Tudo bem, cada vida vale uma coisa. E esse é o dilema ético. Em nome da possibilidade de salvar muitas vidas, você está condenando inúmeras outras, muito mais outras,
a miséria, a fome, o desemprego, a morte. A gente pode fazer isso, padre? Ou a gente pode ser utilitarista e calcular essa opção vai ter menos morte e essa opção terá mais mortes? A gente pode fazer isso aos olhos de Deus? Padre, responda depois do intervalo, que eu tenho que chamar o intervalo agora. Essa pergunta mais... Okay. Tô no horário limite. Então o senhor pensa bastante, é o dilema unitarista da linha do trem. Vamos pro intervalo. Eu aguardo. Tamo junto na Pan. Tamo junto na Pan. Bom, eu estou ansioso para saber a resposta. Tá na linha ainda, né, padre? Sim, estamos então aqui. Tá bom. Estou ansioso pela sua resposta. Padre? E quero dizer que quem... Agora não sei se você quer recordar para os ouvintes. Vou recordar porque é uma pergunta complexa. Deixa eu só dar um recado. Você que está aí nos acompanhando, compartilha a nossa transmissão, deixa o like, faz tudo isso daí, clique no gostei, repete, Adriles. Existe uma mítica, um mítico dilema da ética utilitarista, né, por assim dizer, que é o seguinte. Suponha que você é um maquinista, está numa linha de trem, o seu trem não tem freios, tá desgovernado, e na linha do trem você percebe que seu trem vai passar por cima de uma família inteira. Pai, mãe, avô, sobrinho, não sei o quê. E você tem a possibilidade de... A única possibilidade que você tem de salvar essa família é mudar a direção do trem, fazer um desvio, mas você vai matar uma pessoa. Uma só. Então é a ética utilitarista. Em nome de salvar uma família, que são várias pessoas, você vai matar uma. A gente está vivendo exatamente um dilema de ética utilitarista. A gente está condenando milhões de pessoas à pobreza, e pobreza significa fome, desemprego, angústia, solidão, depressão e, consequentemente, morte, talvez milhões, em nome de salvaguardar a vida de potenciais infectados, que no Brasil, por exemplo, ainda são relativamente poucos. Sim, aí é o dilema. Cada vida vale muita coisa. Mas você pode fazer essa ética utilitarista, por exemplo, renunciando a um confinamento mais rígido e deixando as pessoas talvez morrerem, talvez até mais desse vírus, em nome de salvaguardar a vida de milhões de desempregados brasileiros que vão passar fome, miséria e, consequentemente, talvez até morte. Você pode fazer essa ética utilitarista, escolher quem vai viver, padre, ou deixar tudo nas mãos do destino? Veja bem, Adriles, olha, é a questão do mal menor, não é? É a ética utilitarista. A filosofia que também nos diz que o ideal é sempre o meio, não é? Uhum. Os extremos são os chifres da cabeça. Mas não tem meio agora, padre, esse aqui é o problema. Exatamente, era nisso que eu ia chegar. Essa teoria do trem, que você explicou muito bem, que é feito um paralelo com a nossa realidade hoje de quarentena, de pandemia, são situações nas quais a gente não tem controle. Veja, mesmo que a gente deixasse o trem passar em cima daquela família, quantas pessoas não poderiam morrer dentro do trem, passando mal de ver essa cena? Eu conheço pessoas que, de terem presenciado um acidente de trânsito, infartaram e morreram também. Mas você pode escolher pelo mal menor, que é você optar por matar alguém. Olha só que horror. Sim, mas são situações sobre as quais a gente não tem controle. Esse controle é hipotético. Ele é teórico. E a gente só vai descobrir o resultado dele na prática depois. Padre, não sei. Eu acho que a tragédia econômica já está aí. Agora, a tragédia do vírus ainda não chegou de maneira avassaladora. Pelo menos no Brasil, né? Como se diz, e isso deve ser repetido, cada vida é importante. Seja a da pessoa que está enferma por causa do coronavírus, seja a da pessoa que está trancada em casa e é vendedor de água no semáforo e precisa vender. E a competência de quem está nos cargos dirigentes, prefeito, governador, presidente, eles deveriam ter a tranquilidade de julgar caso a caso, porque veja, isso é uma verdade, nem todos precisam estar em casa. É verdade. Agora, o Brasil não é isolamento vertical. O Brasil não é conhecido por ser um povo que é muito obediente às leis. Então, os idosos, pessoas da faixa de risco, que são para ficar em casa, muitas vezes não ficam. Então, qual que é a solução? Confina-se todo mundo, e aí se prejudica uma maioria por causa de uma minoria. Isso acontece muito, assim, é muito frequente. Agora, eu poderia, para não deixar você sem a resposta diante da teoria, e levando em conta a Semana Santa que passamos, eu posso te dar uma terceira via. Vamos lá. Qual, padre? É a via dos profissionais da saúde,
dos agentes da pastoral da saúde que nós temos na igreja, médicos, enfermeiros, há uma terceira opção. Há essa opção dos que morrem junto. Quantos médicos, quantos profissionais da saúde já faleceram, não é? Porque... Não, mas a opção de morrer não, padre. Qual que é a opção especificamente? É uma opção. Não, peraí, morrer junto? O que eu não estou entendendo. Um médico, um enfermeiro, quando passa dias, semanas seguidas dentro do hospital, no ambiente de trabalho, ele está ali dando a sua vida, morrendo um pouco a cada dia. É como se ele preferisse estar dentro do trem com as pessoas, ou se ele visse aquele trem avançando por aquela família e falasse, bom, eu não vou ter condição de salvá-la, mas eu vou morrer abraçando junto. Mas, padre, assim, por exemplo, o Constantino, nosso caro comentarista, ele fez uma coisa muito, que ele foi muito atacado e muito celebrado, uma coisa muito polêmica, né, que ele falou o seguinte: o senhor falou de morrer junto sobretudo para salvar vidas, né? O princípio cristão você valoriza mais a sua vida quando você chega até a morrer por uma causa que seja justa, não é? É isso que você está querendo dizer? Maior não há do que quem dá a vida pelo outro. Dá a vida pelo outro. O Constantino falou uma coisa que causou muito polêmica, que me deixou meditando profundamente, que ele teve coragem. Eu também pensei, mas não escrevi isso. Que é o seguinte: numa guerra, jovens de 20 anos são sacrificados. São levados ao fronte. E aí o Constantino falou, olha, as pessoas que morrem, que estão morrendo, tem uma média de idade de 70, 80 anos, já estão muito doentes, aquilo que popularmente se diz com o pé na cova. Em nome de salvaguardar não só a economia, mas o bem-estar geral da pobreza, por que todo mundo, quer dizer, pelo menos as pessoas mais jovens, vão para a rua e deixam esses mais velhos em casa, as pessoas mais doentes em casa, ainda que sob o risco de, com todos os cuidados, trazer de alguma forma essa doença a essas pessoas mais velhas? Elas estariam dispostas a se sacrificar em nome do bem-estar da humanidade, essas pessoas mais velhas? Ou seja, levou muita cacetada, mas assim, é uma hipótese, né, padre? Das pessoas que já viveram uma longa vida, chegarem ao momento de se sacrificar em nome do bem-estar geral da humanidade. A possibilidade remota de morrer. Não é que eles vão morrer em nome das pessoas, mas é uma possibilidade maior, né? Olha, eu não complicado quero isso, né, padre? Sugerir de forma alguma isso, mas veja, na natureza, por exemplo, numa matilha de lobos, conforme o lobo líder, né, o lobo alfa, ele vai envelhecendo, ele vai deixando a liderança do grupo e passando cada vez mais para trás. Ele vai se renunciando à vida. Ele vai se renunciando até um ponto em que ele não segue mais a matilha. Ele diz, vão, porque a partir de agora eu só vou prejudicá-los. Claro que nós não vamos exigir isso dos nossos. Ninguém pode exigir isso, uma coisa assim, mas é uma questão complicada. Humanos. Mas veja, eu penso que de forma prática, pelo que eu tenho verificado, eu conheço pessoas pelo país inteiro, e pelo que eu tenho verificado, o segredo é o meio também nesse caso. Sabe? Pessoas que têm comorbidade, pessoas que já estão na idade de faixa de risco, devem ficar confinadas e se preservarem. E pessoas que estão com a saúde em dia, que não têm comorbidade nenhuma, essas deveriam continuar seguindo a sua vida. O contraponto à sua percepção de confinamento mais vertical é de que, por exemplo, em comunidades carentes, pessoas que moram 8, 10 pessoas num cômodo, não haveria possibilidade de fazer isso, porque as pessoas vão trabalhar e convivem com idosos e doentes, trariam a doença de volta. Mas dá pra fazer um distanciamento individual, social, mesmo dentro de casa. Claro que não é 100% seguro. Mas a pergunta que se coloca, né, padre, já que o senhor está defendendo essa ideia, e eu de alguma forma defendo também, qual possibilidade de vida não contém risco? E assim, existe um risco maior agora. O problema existe não só um risco, como uma realidade de um problema seríssimo na economia que vai afetar a vida, não é de uma minoria de 10%, de letalidade de 3%, mas é uma maioria das pessoas que vão sair afetadas, e dessa maioria vai sair morte, maior criminalidade, maior depressão, maior taxa de suicídio, maior taxa de agressão dentro de casa, maior taxa de desemprego, maior taxa de miséria, maior taxa de morte, né? Então é uma guerra. Então, assim, e em guerra não há possibilidade de não haver vencedores, pelo menos vencedores contra o vírus, sem a possibilidade de um sacrifício. Note bem, possibilidade de sacrifício. Então é complicado, é um drama ético-utilitarista que a gente está vivendo. A grande questão atual também é que, assim, cada um de nós não está podendo decidir por si mesmo, né?
Nós estamos aí obedecendo as leis, né? Nós estamos respeitando as autoridades. Há pessoas, como eu disse, que é impraticável você pedir obediência. Imagine se eu abro a igreja ontem para a missa da Vigília Pascal. Você acha que os idosos não iam comparecer? Claro que iam. Por mais que a gente diga, fique em casa, se preservem. Então, é uma situação muito complicada, sem precedentes, nunca houve algo assim. É um drama na vida de todo mundo, de cada um de nós. Agora, isso não pode durar para sempre, não é? Eu não tenho visto pelos números, né? Eu acompanho diariamente tá tranquilo ainda. Tranquilo a evolução, assim, né? Não tem a evolução das coisas. E veja, aqui relativamente a outros países do mundo, a gente está tranquilo. Isso é fato. Os números não contêm nenhum tipo de catástrofe. Ô, padre, eu queria fechar essa conversa. Rapidinho, claro, Adriles. Se o Gabriel quiser continuar depois, que o senhor falasse de maneira muito simples o significado da Páscoa, porque as pessoas só ficam comendo chocolate e ninguém lembra. E é bonito o senhor falar de ressurreição, padre, no momento que a gente fala tanto de contar morto, igual urubu, né? Tá. Fala aí, rapidamente, sobre o significado da Páscoa. A Páscoa é a festa cristã, onde a gente recorda a vinda de uma pessoa que nasceu para morrer. Jesus veio para morrer, para se colocar no nosso sofrimento, experimentar conosco a nossa dor e morrer, como cada um de nós vai. Se sacrificar em nome de uma vida maior para todo mundo, né? Mas como era filho de Deus, ao morrer, ao se entregar por nós, ressuscitado, ele vive e o último inimigo foi derrotado, o último inimigo é a morte. Eu sei que você já falou no programa hoje que o céu e o inferno são aqui. Podem ser, mas não são. Não sei. Aí eu não sei, padre. E não estou chutando, não. É revelação, isso aí é teologia. Mas veja, ao morrer para o mundo, nos promete a vida na eternidade. E é nisso que a gente confia, porque sabe em quem confiou. A gente crê no Cristo ressuscitado. Muitos homens quiseram se tornar deuses, mas o Cristo, o Yeshua, o Jesus, ele é um Deus que quis ser homem. E sendo homem, não quis dominar os outros, mas se entregou por todos. Então, veja, por mais que a gente tenha dramas nesse mundo, medos, com doenças, com guerras, com violências, a morte, como disse o Papa Francisco hoje, a morte não tem a última palavra, nem as trevas. Sempre vai haver a luz, de Deus morrer desse vírus? A ressurreição. Oi? Tá bom, padre. A peste negra matou 2/3 da humanidade e o povo tá morrendo de medo de morrer com 88 anos de idade. Obrigado, padre. É o pavor da morte. Obrigado, viu, padre? Morrer é legal, é dormir pro resto da eternidade, pô. Um abraço, padre. Valeu, muito obrigado. Padre, obrigado, viu, querido?